Há uma introdução que eu gostaria de fazer antes de tudo isso. Amém? Hoje vai ser só o primeiro tópico, que é envolvimento com o amor de Jesus. Amado, é preciso fazer só uma introdução, que já foi até passada aqui, mas eu queria falar aqui para que as pessoas entendam. Por quê e o que acontece com o aconselhamento bíblico? Por que nós temos que fazer discipulando? Porque o discipulado, o aconselhamento é uma extensão do discipulado. Não existe qualquer distinção clara entre os dois. O discipulado pode ser descrito como ensinar princípios básicos cristãos a um discípulo, enquanto que o aconselhamento é a utilização desses princípios no lidar com situações específicas na vida de uma pessoa, na vida do ser humano. Vocês estão entendendo como fortalece o discipulado, o aconselhamento? Porque nós, como discipuladores, nós já aconselhamos, sim. Vocês vão ver no decorrer disso tudo que nós já fazemos alguma coisa. Agora, o aconselhamento bíblico, ele vai estender mais um pouco o discipulado. Não é nada novo, não. Né? Mas vocês vão ver a diferença, uma pequena diferença que existe nisso e que é uma diferença muito boa para todos nós. Muitos nós já praticamos a questão do aconselhamento. Nós vamos ver no decorrer da nosso ensino aqui. E esses 4 encontros, eles se resumem nisso, estudo da palavra de Deus. Há mais tópicos, mas eu achei o mais importante para nós nesse momento é esses 4 tópicos que tem aqui. Envolvimento com o amor de Jesus, engajamento, encorajamento e o último, que é o ensino. Então, amados, olha só. Envolvimento com o amor de Jesus. O que é o envolvimento? É um relacionamento que você tem, aprendizado com Jesus. Com o amor, como você faz esse envolvimento com o amor de Jesus, é claro. O primeiro tópico que nós vamos discutir, o discipulador não deve estar voltado exclusivamente para os problemas do discípulo, e sim para a pessoa. Olha, escrevam isso, gravem bem, que lá na frente nós vamos, e lá no final nós vamos ter uma aulazinha aí, sabe? Muitas vezes no discipulado, que nós já fazemos, nós não fazemos isso, nós fazemos coisa até melhor. O discipulador, nós vamos ter uns exemplos aí, e vocês vão entender muito bem isso. O discipulador, ele vai já querendo resolver o problema da pessoa. Não é isso. O primeiro passo não é esse. É os problemas, sim, do discípulo naquele momento, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Depois são os problemas. Tá? O segundo tópico é um relacionamento de ajuda ao discípulo que baseia-se em 3 pontos: compaixão, respeito e sinceridade. Isso são atributos que todo discipulador precisa ter. E nós vamos caminhar com isso aí. E eu já vou citar uma ilustração que vocês, lá na frente também nós vamos usar ainda essa ilustração. O nome que foi dado é um nome que não tem ninguém por aqui, é mais difícil. O nome da pessoa, a mulher, é Clara. O nome do marido dela é Martim. Não tem ninguém com o nome de Martim aqui e não tem ninguém com o nome de Clara, né? Claro, né? Não tem Clara. Claro. Então, amados, qual é a história? Ela estava sendo discipulada. Quando eu falo em discipulador, eu falo em discipulador e conselheiro. Porque o discipulador é um conselheiro, sim. Tá? Ela estava com o discipulador já há algum tempo, ele conhecia toda a situação dela, o sofrimento que ela passava.
E naquele momento ela dizia assim que ela tentou trazer o Martins para a igreja, para o aconselhamento, mas ele sempre dava desculpas, que tinha outras coisas para fazer. E ela diz assim, que você sabia, disse para o conselheiro, que você sabe de tudo aquilo que eu passei, porque ela já tinha declarado a ele. Sabe o que eu estou passando e tudo mais. Daí, e o discipulador diz, eu não quero que você acuse seu marido pelas costas, né? Mas ele não falou assim dessa voz ríspida, não. Eu não quero que você acuse seu marido pelas costas, sabe, aquele negócio todo. Tudo bem. Você deveria começar do zero, primeiro perdoando ele. Ele me traiu na minha própria casa, na minha própria cama. E o discipulador diz para ela baixar o seu palavreado. Não, baixe o seu palavreado. O discipulador falando para ela. E ela pergunta, e por que você está tomando o partido dele? Porque eu sou o discípulo aqui nesta igreja. Preste atenção, amado, como é. Quem pertence a esta igreja sou eu. Ela em pranto, desesperada. Quem pode abrir a Bíblia e ler Provérbios 27, 6 e 9, por favor. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beitos do que acontece são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel. A alma faminta, todo amargo é doce. Para a gente entender isso aqui, a gente não vamos aprofundar muito nisso aí, mas entendendo o seguinte, a alma da 6 e 9. Não é problema, não é o seu óculos, não, irmão? O óleo e o perfume alegram o coração. Assim, a doença maligna é como você cuida. Amém. Aquela situação. Nós devemos ser flexíveis, saber, ver o que a pessoa está sentindo. Quando nós vamos discipular, eu sei que todos os discipuladores fazem isso aqui. O primeiro passo, quando nós chegamos, nós cumprimentamos, e depois que nós sentamos, diz assim, como é que está a sua vida? Você está bem? Como é que está a sua família? Não é assim que nós agimos. Depois, nós vamos para os problemas. Mas primeiro, nós precisamos saber como é que está a alma dessa pessoa. Ela está magoada, ela está ferida, ela está chorando, ela está desesperada. E a pessoa, o discipulador aqui, ele não teve o tato de entender, de tratar primeiro da pessoa que estava sofrendo. Depois ele passaria para o problema que ela estava enfrentando. Que ela falou que ela estava pretendendo se divorciar do marido por causa disso, que havia uma crueldade mental e corporal, quer dizer, ele de todas as formas atacava ela de uma forma mental e também fisicamente. Eu creio que ele batia nela também. Ela estava numa situação complicada, ela estava desesperada. E o que é que ela fez? Ela foi procurar aquele que lhe deu confiança, que era o discipulador. Ela já tinha aberto o coração para ele, tinha contado toda a história, e ele veio e disse, poxa, mas você não pode atacar seu marido pelas costas, porque não sei o quê, daí ela piorou mais ainda. Ele errou nisso, ele não deveria ter feito isso. A pessoa é em primeiro lugar. No discipulado e no aconselhamento, é preciso nós vermos isso. Nós vamos ver lá na frente, amados, também, muita coisa em relação a como nós tratarmos nossos discípulos que estão feridos, que estão com problemas, com dificuldade. Olho no olho, sabe? Ouvir e não tirar o olho e prestar atenção. Não pode estar acontecendo o que tiver aqui, você tem que estar escutando e orando no Espírito. Senhor, me dá uma palavra para poder consolá-la. Para tudo, aonde você estiver, se alguém vai abrir seu coração,
para você com confiança, né? Você tem que ouvir e tem que orar ao Senhor mentalmente, escutando, olhando nos olhos da pessoa, não tirando os olhos da pessoa. E pode acontecer o que tiver ali, nem ligue para aquilo. Ali é mais importante porque é a pessoa que está passando uma situação difícil na vida dela. O discipulador precisa entender isso, amados. E aconteceu tudo isso pela incompetência. Não que ele não era incompetente. Talvez ele tinha se esquecido dessa situação. Amados, quando a pessoa deixa um carro na oficina, o mecânico pega o manual, né? Ele faz os testes, então efetua o conserto de acordo com o manual. É isso que acontece com os carros. O mecânico faz isso, né? Mas nós não devemos tratar as pessoas desta forma. Não devemos resolver o problema de imediato, sem maior preocupação com o seu envolvimento com o discípulo. Não é só encher o discípulo de versículos. Não é isso não. Isso não é discipulado nem aconselhamento. Aí pega a Bíblia e começa a lançar versículos. Não é isso. Não estou dizendo que o versículo seja errado, mas não é o momento apropriado para tudo isso. E não resolve, né? É como se ele estivesse usando o manual. Eu vou jogar esse versículo porque está aqui na Bíblia. É como se ele estivesse usando, igual o mecânico que está usando o manual. É como se estivesse usando o manual. Não é isso. E se esquecendo do sofrimento do seu discípulo, que é o mais importante, é a pessoa. O que a pessoa está pensando, sofrendo, suas necessidades. Cuidar primeiro da pessoa, depois dos problemas. Como é que você está se sentindo, meu amado, minha amada? Em que eu posso te ajudar? Esse é o primeiro passo do discipulador ou do conselheiro. Em que eu posso te ajudar? Primeiro a pessoa. E ela vai falar, você vai ouvir com atenção. E aí sim, você entra na palavra de Deus. Justamente é o texto que foi dado para que você, porque você já orou, tem tudo isso. Discipulado, amado, é algo fantástico, mas nós pagamos o preço. O discipulador precisa pagar o preço. Ele tem que orar pelo seu discípulo muito antes de se encontrar com ele. Pedir uma palavra para que ele possa discorrer com ele, com o discípulo, e venha de acordo com aquela necessidade que ele tem. E Deus, que sabe de tudo, sempre acontece isso. A pessoa diz: pastor, essa palavra é o que eu estava precisando de ouvir, e vamos discutir dentro da palavra. Acontece muito isso. Precisamos orar antes, preparar. Agora, é meio complicado, às vezes acontece alguma coisa que não deu para a pessoa ir, e a pessoa liga, não dá e tudo mais. Ou tem outras pessoas que são tão abençoados que eles querem ir na hora do almoço, ou discipulado lá em casa. Mas daí, quando dá 15 para as 11h30 para meio-dia, não é possível, meu amado, sinto muito. Vamos orar. Isso é brincadeira, viu? Que tem discípulos muito fiéis aqui, graças a Deus. Isso é brincadeira. E o sofrimento, cuidar primeiro da pessoa, depois do problema. Mas daí nós temos, amados, depois buscar na palavra a solução do problema que eu já falei. 3 maneiras de um discipulador desenvolver um vínculo sadio com seus discípulos. 3 coisas. Primeiro, compaixão, né? Respeito e sinceridade. Nós vamos ver cada um desses casos. Os versículos vocês escrevam, tá? Depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. Nós precisamos manter um vínculo de relacionamento através da compaixão. As pessoas precisam sentir, amados, que você se preocupa com elas de verdade. Você se preocupa com o seu discípulo, com a sua discípula? Quem se preocupa aqui com o seu discípulo, sua discípula? Nós precisamos nos preocupar sim.
Você é a pessoa que está junto com ele, ali caminhando, lado a lado, ajudando em oração, orientando, né? E ela precisa que a pessoa sintam, não que você finja, não. Isso aí, nós vamos ver isso aí, que mentira nem fingimento se não funciona no discipulado. Tem que ser transparente, tem que ser verdadeiro. Nós vamos ver lá na frente isso tudo. Elas precisam sentir realmente, poxa, o meu discipulador ele se preocupa comigo. Se eu estou doente, ele pega e me liga. Se ele não apareceu na igreja, ele liga. Preocupação que nós precisamos ter com nossos discípulos. Amados, o maior conselheiro do mundo que já existiu, não vai existir nunca um igual a ele, que era Jesus. Mateus 9,36. Quem lê aí rapidamente, amado? Mateus 9,36. Vamos escrevendo aí, viu, amado? Vamos marcando isso aí, que é muito importante. Mateus 9,36. Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Amém. Olha só. Ele se compadeceu daquela multidão, porque elas estavam aflitas, exaustas, sem direção nenhuma, não tinham objetivo nenhum, como ovelhas que não tinham um pastor para direcioná-los. É o que está falando aqui, Jesus estava falando sobre isso. E Jesus se preocupava com eles. Longe de ser um discipulador frio, mecânico, né, que simplesmente atacava os problemas com estatísticas, Jesus era motivado pela compaixão que sentia por eles. Sabe o que é sentir compaixão? É muito mais do que um amor, é um amor ardente pelas pessoas que você tem, que Jesus tinha. E nós precisamos ter pelo nosso semelhante. Porque só Jesus que tinha? Não. Amados, nós precisamos ter. Qual é o maior mandamento que existe de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar seus semelhantes como a si próprio. Esse mandamento do Senhor Jesus, ele engloba todos os 10 mandamentos. Para só isso aqui que resolve toda a situação dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aos seus semelhantes como a si próprio. Ter compaixão por eles. Sofrer por eles. Jesus sofreu por nós. E você? Como é que deve ser? E essa compaixão é algo muito forte. Olha só, certo dia, Jesus estava caminhando com seus discípulos quando um enterro passou perto deles. Isso está lá em Lucas 7, 11, 15, não é preciso ler, você já conhece. O único filho de uma viúva havia morrido. E Cristo passou a confortá-la. Imagine, passou o enterro e Jesus olhou aquilo, ele com todo o poder, como sempre. Lembram-se que nós falamos antes que nós precisamos olhar primeiro para a pessoa e depois para o problema? Foi o que Jesus fez. O que Jesus fez? Passou a confortar aquela mulher. Diz lá, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Compaixão. O filho estava morto lá. O filho da viúva estava morto. Ele está consolando ela. Primeiro, ela, pelo sofrimento que ela tinha. Ela era viúva, tinha um único filho. Esse filho ela estava preparando esse filho para que ele fosse ajudá-la a sobreviver, porque ela não tinha mais marido. E ele morre. E ela estava em prantos, ela estava angustiada, estava sofrendo demais. E Jesus vai lá com ela e diz, não chores. Ele não foi logo lá com o filho.
Depois que ele a consolou, tudo bem, ele chegou e foi lá e ressuscitou o filho da viúva. Estão entendendo? A importância de nós termos com uma pessoa, não com um problema. Primeiro, com uma pessoa. A pessoa que sofre. Cada um de nós somos humanos que temos nosso sofrimento, nossas dores, nossas angústias, nossas ansiedades. E nós precisamos ir primeiro nesse ponto, levar uma palavra de consolo, de conforto. Aí depois, vamos para a palavra de Deus para o problema que as pessoas estão enfrentando. Posso ouvir o amém de vocês agora? A segunda maneira, mais, de nós desenvolvermos um envolvimento com o amor de Jesus é através do respeito. Você precisa respeitar seu discípulo, a sua discípula. Ela também lhe respeita, mas você precisa respeitá-la. Em várias situações, nós vamos ver como é que funciona o respeito com nossos discípulos, né? As pessoas precisam saber não só que nos importamos com elas, mas também precisam saber que nós as respeitamos. Nós podemos brincar com nossos discípulos, com nossas discípulas, nós podemos, mas com todo o respeito, sem segundas intenções de nada, sem problema. Mas nós precisamos nos importar com elas. Mas elas precisam saber que as respeitamos, sim. Mais uma vez o exemplo de Clara e Martim. Mais uma vez. O discipulador na conversa com ela, ele a desrespeitou. Aquele discipulador, ele desrespeitou a Clara. Por quê? Ele não viu o sofrimento que ela estava passando, ele estava desrespeitando a dor que ela estava sentindo. Ele desrespeitou. Foi por isso que o seu relacionamento de discipulado deteriorou, acabou. Perdeu tudo. Nós precisamos de uma verbalização adequada. O que é isso, pastor? Você falar adequadamente. 2 Timóteo 2, 24 e 25. Por favor, quem pode ler aí? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 25. Ora, é necessário que o servo do Senhor viva que deve ser branco para para instruir, paciente, que se opõe na expectativa de que Deus conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Amém. Então, amados, nós precisamos utilizar a comunicação não verbal adequada. Qual é a comunicação não verbal? Aquela que você não fala. Eu ainda agora falei. É ouvir. Ouvir seu discípulo, ouvir sua discípula. Aquilo que eu falei ainda agora. Se ele está falando com você, olhando nos seus olhos, parou tudo. Você não olha nem o cachorro que está lá na rua, ninguém que está passando aí, ou algumas pessoas que você nem olha, você está olhando para a pessoa, olho nos olhos, escutando, orando no Espírito para que tenha uma palavra para poder consolar aquele momento de crise que aquela pessoa está passando. Vocês estão entendendo? A pessoa está querendo falar alguma coisa, ela está tão querendo falar alguma coisa para você e você, sabe, não tão envolvido com as outras coisas, você se esqueceu que ela está precisando da sua atenção. O resto é o resto. Aquele momento passou, meu irmão. Aquele momento a pessoa está falando. Você tem que ouvir olhando nos seus olhos. Chega, dói o pescoço da pessoa. Mas a pessoa tem que prestar atenção realmente, verdadeiramente, não é fingir, não. Porque de repente vem uma palavra e o Espírito Santo lhe dá outra para ajudar a refrescar, a refrigerar a alma daquela pessoa. Esse momento ninguém pode perder. E você não pode escolher esse momento. Você esteja no cinema, você esteja em qualquer parte, no aniversário, aonde você estiver, acontecer isso, dê atenção para ela. Entenderam, amados? Vocês estão entendendo isso? Como é importante? Nós somos humanos, frágeis demais, amados. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem,
sabe? Com a sua palavra, com o seu encorajamento. Num mundo tão caótico, que tem pessoas que estão na vida ativa de trabalho, de faculdade, todas essas coisas, e as pessoas estão enfrentando lutas grandiosas. Nós todos enfrentamos muitas lutas, todos os dias. Nós precisamos de alguém que chegue e diga, poxa, não, mas você vai vencer, né? Porque não, mas dando atenção e ouvindo aquela pessoa. Esta é a comunicação não verbal, adequada. E demonstrar respeito envolve o que dizemos com a nossa boca e o que fazemos com o resto do nosso corpo. Lá em Levíticos 19:32, eu gosto muito disso. Eu fiz o meu TCC em cima de Levítico. Foi um desafio muito grande. E eu nunca me esqueci disso. Levítico 19:32, e tem várias versões, mas uma delas, todas, vamos lá. Levantem-se na presença da pessoa de cabelos grisalhos, mostrem respeito pelos idosos, temam ao seu Deus, eu sou o Senhor. Outra versão, diante das cãs, que levantarás e honrarás a face do velho, terás temor do teu Deus, eu sou o Senhor. Amado, isso é muito profundo. Respeito, que hoje você não vê mais. Tá? O Antigo Testamento ensina que os jovens, era uma etiqueta, que o jovem se levantasse quando um idoso entrasse no aposento. É assim, respeito. Isto é uma forma não verbal de dizer, eu honro, eu te respeito. Essa é uma forma não verbal, você não falou, mas quando você se levanta, é porque você está reverenciando aquela pessoa pelo respeito, pela vida dele, que já passou por tantas coisas, e os cabelos brancos, né? Como o meu, como do Eliel, brevemente do Henrique, o do Maurício já está chegando pela metade, então o Zé Carlos até raspa a cabeça já, o Renato já está quase algodão já, quase algodão. Mas é verdade, é preciso ter esse respeito, né? Uma comunicação como essa é tão importante para Deus, atualmente como era antes, pois revela o pensamento sobre os outros. Como é que você vê os outros? Você já levantou no ônibus para dar o lugar para uma pessoa prioridade? Ou uma mulher gestante? Ou uma mulher com deficiência física? Uma pessoa? Você já se levantou? Quantas vezes você já viu isso? Nos bancos da prioridade, os caras estão lá, um cara com 40 anos, desse tamanho assim, sabe? É musculoso, cara, cheio de suplemento lá. E aí, quando olha, o cara começa a querer dormir, vai inventar dormir, para enganar os outros, sabe? Para não dar o lugar. Uma mulher gestante está lá, poxa, o peso que ela tem e tudo. Não estão nem aí. Cadê o respeito dessas pessoas? Uma vez eu no ônibus, não era para mim não, tinha uma senhora que vinha na minha frente e o banco da prioridade, que tem uns 2 ou 3 bancos lá no início do ônibus, né? Que é prioridade. Tinha um cara novato lá, quando ele olhou para a senhora, eu aqui atrás olhei, observei. E ele pegou, dormiu, adormeceu. Foi rápido que adormeceu. Eu não sei que sonífero ele tomou, que ele desmaiou. Aí eu peguei, fui devagar. Meu amigo. Amigo, olha, essa senhora está precisando sentar aí, não é o seu lugar, isso é prioridade, tá certo? Tá, se levantou, pode sentar, senhora. E eu fico indignado com isso. Respeito. Quem tem respeito pelos outros hoje? Os caras até batem nos velhinhos por aí. Eu estou fora dessa área. Bem, respeito é algo que é uma honra que você presta às pessoas que já viveram muito.
Você não imagina a pessoa que tem mais de 90 anos, já viveu demais. Ele passou por muitas coisas na vida. Ele já sofreu. Não importa quem ele seja, mas ele já passou por muitas coisas. A gente precisa reconhecer isso. Mas num país como o nosso, um país de terceiro mundo, é o que nós vemos aí. Você vai nos Estados Unidos, você vai em Portugal, você vai no Japão, você vê o respeito das pessoas. Eles respeitam, eles obedecem. Aqui no Brasil não, eles passam por cima do velho, né? Estão nem aí. Outro, amadas, tem uma coisa assim que eu gostaria de falar para você, muito importante também, voltando à questão do respeito. É a forma de respeito de não violar, preste bem atenção, não violar a confidencialidade das pessoas dentro do grupo familiar, dentro do discipulado ou do aconselhamento. Vocês estão entendendo? Quem não entendeu isso? Confidencialidade. Vou dizer para vocês. Não pode ser absoluto. Por exemplo, a pessoa fala com o seu discipulador, conta a sua vida para ele, tá? Problemas que ele está passando, até problemas íntimos e tudo mais, e a pessoa, isso aí tem que ser um sigilo constante, vai morrer com aquela pessoa, amados. Tem que morrer com ele, ele não tem que confessar isso, falar para ninguém. Para ninguém. Falar, nem para ninguém, nem na igreja, nem para o amigo, não, para ninguém. É inviolável isso. Não deve falar, não. E não se preocupe, que você nem vai se lembrar disso, porque Deus vai tirando isso da sua mente. Confissão é inviolável. Eu me lembro de um caso de muitos anos em que uma pessoa cometeu, não é absoluto, é inviolável. Há um momento que pode ser quebrado isso, eu vou explicar quando e por quê. Quando e por quê. Um padre, certa vez, uma pessoa foi no confessionário e confessou um crime para ele. E eles souberam que ele tinha confessado para o padre. A pessoa que estava confessando o crime, ele sabia da questão do confessionário, como eles aceitavam. Eles aceitam, sei lá. Né? Não está na Bíblia, ele aceitava assim mesmo. Não. Aí foram em cima, não. Foi feito no confessionário, eu não posso revelar. Mas tinha havido um crime. Ele foi processado. E com razão. Está certo, a lei está certa. A justiça está certa. Foi processado. Então, nesse caso aí, amado, não pode ser, não deve ser feito uma situação passar a mão por cima, não, porque, olha, foi confessado. Eu já ouvi muito no gabinete, muitas coisas, sabe? E tudo bem. Alguma outra coisa, a pessoa, por exemplo, quando é absoluto, é uma questão que eu vou falar depois. Mas agora, por exemplo, uma pessoa, ela cria um problema qualquer na igreja, comete um pecado, e contra um irmão, e o que é que a Bíblia fala sobre isso? E ele chega com seu discipulador e diz, mas eu cometi isso, mas eu não quero que seja revelado. Mas tem que ser. Porque a Bíblia fala lá em Mateus 18, 16 e 17, que fala o quê? Quando você tem mais ou menos isso, com minhas palavras, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você vai com ele. Se ele aceitar, tudo bem. Se ele não aceitar, também é outro problema. Mas você foi lá com ele. Mas se você dizer, não, eu não vou fazer isso, tem autoridade de chegar, chamar 2 testemunhas da igreja e declarar. Porque ele está atingindo outra pessoa. Não pode ficar em sigilo, não. Vocês estão entendendo? Eu posso repetir, se vocês ainda não entenderam. Estão entendendo isso aí, até aí?
Se a pessoa chega aqui no gabinete, como já aconteceu comigo, chega uma pessoa para cometer um crime, daí chega ali com a irmã Rita, cadê eu que ia falar com o pastor? Daí a irmã Rita, pastor, olha aquele cara ali, bababá e tal, deixa ele entrar, irmã, deixa ele entrar. Aí ele disse para mim, o que houve? O que eu posso te ajudar? Se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Não, é por isso que eu quero ajuda mesmo. Eu quero que você fizesse o seguinte, pastor, me leve ali numa van, me leve só lá na van, que eu estou fugindo da polícia. Me leve lá e tudo bem. Digo, meu amigo, eu não posso fazer isso por você. Porque a Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades constituídas, como está lá em Romanos 3:1, se não me engano. Eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer por você é orar por você e lhe aconselhar a se entregar, a pagar o pecado, o crime que você cometeu. Porque é até melhor para você. Se você continuar fugindo, a polícia pode até te matar. É o que eu posso fazer. Daí tudo bem. Daí eu orei por ele, ele foi embora. Eu não poderia e não posso, nenhum discipulador pode acobertar nada de ninguém nesse sentido, quando tem outra pessoa em jogo, vidas e outras. Não pode. Você tem que se declarar. Isso por isso que às vezes a confidencialidade ela não pode ser absoluta. Não pode. A pessoa comete um crime, pede sigilo, mas não pode. Tem que falar às autoridades. Também, outra situação também, amados. Por exemplo, mas depois eu vou falar isso para vocês, que nós vamos, já no final vamos reunir, eu queria que vocês mesmo discutissem isso, tá? Mas eu vou falar assim mesmo. A pessoa chega e confessa a você um caso de pedofilia, um crime de abuso contra uma criança. E chega com você e diz, aconteceu isso, tudo mais, mas eu quero que fique em sigilo. Não. Com todo o amor que eu tenho por você ou qualquer coisa assim, mas jamais vamos fazer isso. Estão sendo contra a lei de Deus. Eu lhe acompanharei lá no setor cautelar, qualquer coisa, vou lhe acompanhar orando e tudo mais. Mas você tem que cumprir a lei. Estão entendendo? Isso é absoluto. Não tem como falhar nessa situação. Não tem como abrir mão disso. Nenhuma situação. Não tem como. É cumprir com a lei. Se alguém de qualquer maneira pedir, não, eu peço o pastor, o meu discipulador, o meu conselheiro, o meu líder, eu peço confidencialidade absoluta. Eu não quero que você revele nada. Se ele disser para você, sabe o que você deve responder? Eu desejo manter sigilo da forma que a Bíblia me instrui a fazê-la. Se você for pela Bíblia, você vai no caminho certo. E não tem essa questão de vacilar. Isso é muito sério para nós discipuladores, meus amados. Preste atenção. Eu tenho certeza. Talvez pode pensar, não, isso não acontece comigo. Acontece, isso vai acontecer, pode acontecer. E não é só com o discipulador, com a discipuladora da mesma forma. A mesma coisa. Você não pode ir contra a lei de Deus. Você não pode ir contra a lei dos homens também. Elas foram constituídas por Deus. Está na palavra. Acontece muito desses casos em alguns lugares por aí, porque quiseram, sabe? Não, sabe o que acontece?
que o cara é o maior dizimista da igreja, ou o cara é uma bênção, o cara cometeu um crime. E como uma pessoa pode passar a mão na cabeça de uma pessoa dessa? Ele é um criminoso e pode fazer outra vez, até com um parente da pessoa. Não, tem que cumprir a lei. Ele tem que pagar pelo preço, pelo crime que cometeu. A terceira forma é sinceridade. Envolvimento por meio da sinceridade. Nós não devemos ter no discipulado motivações escondidas, sabe? Pensamentos, não, sabe, eu estou pensando no meu discípulo isso aqui, ele está falando isso, mas eu não acredito. E a falta de respeito também. Não, você precisa crer. E levar a sério o seu discípulo, sua discípula. Não intenções disfarçadas, mas revelar abertamente a verdade acerca de quem somos, ou até mesmo o que estamos passando àqueles que nos buscam procurando ajuda. Nós precisamos dizer quem nós somos. Nós precisamos ser transparentes. Dizer quem você é. Pessoas que escondem com 7 chaves aquilo que ele tem. Não vou revelar porque pode dizer. Eu acho errado isso, amado. Eu não quero nem saber. E fale da sua vida. Fale. Aqui nesta igreja, todo mundo conhece a minha vida. E tem algumas pessoas aí por fora que conhecem também. Porque eu testemunho de Cristo. Eu não tenho medo disso. Eu não tenho o que esconder. Eu quero olhar nos olhos das pessoas e falar a verdade. Nada de mentiras. Mentira de Satanás, não é minha. Estou fora. Você precisa ser claro, transparente. Nada de segundas intenções. Não, hoje eu vou falar com o meu discípulo. Vou falar isso porque porque eu soube não sei o quê. Isso aí não é de Deus, isso não é discipulado. Não é discipulado. Isso é uma conversa fiada. Discipulado é algo maravilhoso, amado. Às vezes nós pecamos muito por causa da nossa boca grande, falar muito. E às vezes não está sustentado pela palavra de Deus. E a sinceridade é isso. Nós nunca devemos mostrar nossas credenciais de forma incorreta ao discípulo, em uma tentativa de ganhar o respeito e a confiança do discípulo. O que quer dizer isso, pastor? A pessoa que quer mostrar para o seu discípulo que ele é muito bom, sabe? Olha, porque eu faço isso, porque eu tenho isso, que eu estudei isso, não sei o que mais, essas coisas todas que não interessam. Não interessa. Nós todos somos iguais perante Deus. Não existe diferença. Eu falo sempre isso, que isso ficou na minha mente. E o Dijão, um dia desse, passou até uma mensagem para mim, quando tinha um político aí há muitos anos, aí ele falou uma coisa muito interessante, quando ele perguntaram a questão da pessoa, a diferença entre as pessoas que são altamente intelectuais e aquelas pessoas que só trabalham em serviço braçal, sabe? Aqueles limpadores de chão. Daí ele disse, olha, o limpador de chão é a mesma coisa que um astrofísico, astronuclear. Os físicos, as autoridades intelectuais maiores do mundo são a mesma coisa. A única diferença entre os dois é que um recebeu mais informações do que o outro. Mas na essência nós somos iguais. Não é verdade, Eliel? Claro isso. Nós nunca devemos mostrar essas credenciais falsas, mentirosas. Falando sempre sobre as suas qualificações, títulos. Sabe? Eu estava conversando com um colega meu e está dizendo para mim, poxa, eu tenho uma vontade, rapaz, um colega meu pastor, tenho vontade de fazer ciência da religião, filosofia da religião. Daí eu escutando, eu disse para ele, rapaz, você não vai perder nada se tu não fizer isso. Você fez, pastor? Fiz. Eu quero ver o que tem aqui dentro da palavra de Deus, que me dá instrumentos para me trabalhar, para me poder pregar, poder ensinar.
querer transmitir. Eu não quero ser um intelectual, para mim não me interessa. Eu quero ser um intelectual na Bíblia, conhecer a Bíblia, ler várias vezes a Bíblia, todos os dias para o cara ler, orar, buscar o Senhor. Isso me interessa muito. Não interessa essas coisas seculares aí, até atrapalha às vezes. Eu não estou dizendo para você não estudar, não é isso não, viu? Ah, não estude não faça isso. Não é isso. Estude, conquiste é muito bom. Conquiste. Porque nós somos conquistadores. Você não pode ficar só os outros conquistando, não. Você precisa conquistar. Porque Deus fez você mais que vitorioso, mais que vitoriosa. Vocês vão vencer, sim. Eu sempre falo isso aqui na igreja. São mais que vencedores. E não existe uma pessoa mais inteligente do que outra. Esse negócio do QI, do quociente de inteligência, eu não acredito muito nisso, não. Eu não acredito. Deus fez as pessoas perfeitas. A não ser que ele tenha um problema, bateu a cabeça, né, Fernandinho? Agora a pessoa mais inteligente tem até marca-passo. Cara, eu também estou invejando já vou fazer esse negócio aí. Mas aí, amados, então, essa é uma questão que nós precisamos entender, essa questão essa questão de sermos verdadeiros nas nossas deficiências, nas nossas lutas. Tem pessoas que dizem, não, sabe, o discipulado que diz, não, eu estou bem, eu não tenho problema, já está mentindo, não tenho problema nenhum, é mentira, que todos nós temos problemas, sim. Ah, porque o pastor Henrique não tem nenhum problema, o pastor Arão, quem disse isso? É mentira, que nós temos muitos problemas, e nós temos muito mais às vezes, a liderança tem muito mais problemas do que muita gente que está no banco da igreja, que não é líder. Porque o inimigo quer atacar quem está à frente da obra. Ele não quer ver aquela pessoa que está só sentada lá, aguentando lá, não. Ele quer as pessoas que são líderes. Ele quer solapar a igreja através da liderança. E aqui é um vizinho ruim que começa a mexer com você, alguma pessoa que lhe critica lá fora, um cara que corta a sua frente, um cara que começa a buzinar atrás do seu carro. Pode. Tudo isso, amado, são as vezes que nós temos nossos problemas, nós temos doenças, né? Só que Deus está à frente de tudo. Por que eu vou ter que estar chorando aqui? Né, Emanuel? Não. Vamos brincar, vamos sorrir, vamos viver enquanto estamos aqui. Quantas pessoas aqui foram curadas por Jesus? Falta só um braço ali que eu vi. Mas eu acho que todo mundo aqui foi curado. Foi curado do pecado que tínhamos. Quando nós tomamos uma decisão por Cristo, o Senhor nos lavou com seu sangue precioso. Hoje, nós não temos mais essa doença, não. Nós não temos mais isso. Podemos até acontecer conosco, mas no arrependimento sincero, vai nos lavar, vai nos limpar. Amém? Amados, nós precisamos só até aqui, nós estamos encerrando esse primeiro tópico.